se o Donald Trump realmente quer controlar o petróleo mundial. Elon Musk está se preparando para gastar os 119 bilhões apenas para assumir o controle do futuro da inteligência artificial. E os 119 bilhões. Não é pouco dinheiro. É tão grande que, se empilhado em notas, cobriria quarteirões inteiros. Mas aqui está a parte insana. Elon Musk está disposto a gastar essa quantia para resolver um único problema: construir um gigantesco complexo fabril dedicado exclusivamente à produção de chips. E os 119 bilhões para uma fábrica de chips. Parece exagerado, quase inacreditável, mas, de acordo com documentos divulgados no condado de Grimes, esse pode ser o tamanho final da TerraFab. E se esse número se concretizar, não será apenas mais uma fábrica. Será a declaração de guerra de Elon Musk contra toda a cadeia de suprimentos de semicondutores existente. Porque na brutal corrida da IA que está acontecendo agora, quem controla os chips controla o futuro. Quem lidera a corrida da IA tem o potencial de dominar quase toda a indústria de tecnologia. Então, o que exatamente vai acontecer dentro da TerraFab? Por que ela exige uma quantia tão absurda de dinheiro? O que você está prestes a ouvir pode te chocar. As pessoas podem odiar Elon Musk por suas declarações extravagantes e promessas exageradas. Mas é difícil negar sua capacidade de construir operações industriais massivas, desde gigantescas fábricas de veículos elétricos espalhadas por vários continentes até refinarias de lítio, fábricas de baterias, instalações de armazenamento de energia, a maior rede de carregamento do mundo. E agora, a fábrica de chips da TerraFab. Elon Musk anunciou a TerraFab pela primeira vez em março, mas o custo estimado do projeto explodiu, o que começou em torno de 25 bilhões. Agora, segundo relatos, subiu para os 119 bilhões, considerando as futuras fases de expansão. Quase metade desse valor, cerca de os dos 55 bilhões, será destinada à fase inicial de desenvolvimento, incluindo um centro de pesquisa de US$ 3 bilhões já em construção em Austin. Os 119 bilhões é mais do que o PIB de muitos países pequenos. Vale mais do que inúmeras corporações industriais tradicionais. Mas o mais notável é que Elon Musk pode estar disposto a investir todo esse império financeiro em algo que a maioria de nós nunca vê diretamente: chips semicondutores. Parece estranho, não é? Porque, quando as pessoas pensam na Tesla, pensam em veículos elétricos. Quando pensam na SpaceX, pensam em foguetes e na Starship. Mas quanto mais você se aprofunda no ecossistema de Elon Musk, mais percebe que todos esses negócios dependem, em última análise, da mesma base de poder computacional. Um Tesla moderno não é mais apenas um carro com motor elétrico e bateria. É basicamente uma máquina de inteligência artificial móvel. A cada segundo, o sistema precisa processar dados de câmeras, reconhecer veículos pedestres, placas de trânsito, faixas de rolamento, prever situações de tráfego e tomar decisões quase em tempo real. Quando a Tesla fala em táxis robôs, o que a empresa realmente quer dizer é colocar milhões de veículos totalmente autônomos em vias públicas sem motoristas humanos. Para que isso aconteça em larga escala, a demanda por chips de IA crescerá exponencialmente. Mas os carros autônomos são apenas uma parte da história. Optimus Prime é ainda mais assustador. Um robô humanoide não precisa apenas enxergar o mundo ao seu redor. Ele precisa entender objetos, manter o equilíbrio, controlar dezenas de articulações mecânicas, simultaneamente reagir a humanos e lidar com inúmeras situações imprevisíveis que surgem no dia a dia do mundo real. Por isso que muitos especialistas acreditam que os robôs humanoides produzidos em massa exigirão muito mais poder computacional do que smartphones ou laptops jamais exigiram. E ainda tem a SpaceX e a SpaceX. A princípio, dizer que uma empresa como a SpaceX precisa de chips de IA pode parecer um pouco ridículo, mas as pessoas frequentemente se esquecem de que a SpaceX não se limita mais a foguetes. Ela também tem o Starlink,
como o Starlink. Elon Musk supostamente quer transformar a rede de um simples sistema de internet via satélite em algo muito mais ambicioso, um supercomputador voador gigante. Basicamente, um enorme centro de dados de IA em órbita. Em vez de enviar dados brutos de volta à Terra para processamento, o que gera latência na rede, ou esses próprios satélites processariam e executariam inferência de IA diretamente no espaço. E para tornar isso possível, a SpaceX precisaria de uma classe especial de chips que a TerraPub poderia potencialmente fornecer. E então temos a IA explicável, XAI, onde as coisas ficam ainda mais extremas. Porque o treinamento de IA moderno não exige apenas um bom software. Requer uma quantidade absurda de GPUs e infraestrutura computacional. Tanta que empresas de tecnologia do mundo todo estão na fila só para garantir chips da NVIDIA, TSMC e Samsung. É por isso que toda a indústria de IA está sendo limitada por um problema crítico. Simplesmente não há chips suficientes. E quando você junta todas essas peças, o TerraPub de repente faz muito mais sentido. Isto não é apenas uma fábrica de chips. Parece mais uma tentativa de construir o cérebro industrial por trás de todo o ecossistema de Elon Musk. O interessante é que a Tesla já seguiu essa estratégia antes, quando o fornecimento de bateria se tornou o maior gargalo para os veículos elétricos. A Tesla se recusou a depender indefinidamente de fornecedores externos. A empresa fez uma parceria com a Panasonic. Aprendeu. O processo de fabricação expandiu agressivamente e, eventualmente, desenvolveu suas próprias tecnologias de bateria, como as células 4680. Essa estratégia deu à Tesla uma grande vantagem sobre muitas montadoras tradicionais na corrida dos veículos elétricos. Mas chips são muito mais complexos do que baterias. Uma fábrica de semicondutores avançada não é apenas um prédio gigante cheio de máquinas. Ela exige salas limpas incrivelmente complexas, sistemas de litografia EUV que custam centenas de milhões de dólares por máquina. Engenheiros de elite e controle de processo em escala atômica. Até o menor erro pode transformar um lote inteiro de wafers em sucata sem valor. Mesmo empresas como a Intel e a Samsung precisaram de anos para otimizar o rendimento de produção em suas fábricas mais avançadas. É por isso que muitas pessoas veem a TerraPub como uma das apostas mais ousadas que Elon Musk já fez. O que é particularmente interessante é que a TerraFab não parece ser descrita como uma fábrica de semicondutores tradicional como a Intel ou a TSMC. Musk parece estar tentando construir um super ecossistema de IA industrial, onde chips, dados, robôs, veículos autônomos e treinamento de IA coexistam praticamente no mesmo circuito físico. E é isso que torna este projeto tão incomum. No modelo tradicional de semicondutores, o design do chip acontece em um local. Os wafers são fabricados em outro. Os módulos de IA são treinados em data centers separados e os produtos finais são implantados em ambientes completamente diferentes. Cada ciclo de otimização pode levar semanas ou até meses, mas a TerraFab pode estar tentando comprimir todo esse processo em algo próximo ao tempo real. Um novo chip de IA poderia ser projetado pela manhã, fabricado como um wafer de teste dentro da fábrica e, em seguida, rapidamente instalado em um robotáxi real ou em um robô Optimus perto da Giga Texas para testes em ambientes reais. Os dados coletados poderiam fluir imediatamente de volta para os clusters de treinamento da XAI nas proximidades para continuar otimizando os modelos. Se o chip superaquecer, consumir muita energia. O processar dados da câmera. Muito lentamente, a Tesla poderia potencialmente ajustar o projeto quase instantaneamente, em vez de esperar meses como no ciclo industrial tradicional. E se essa visão for real, então a TerraPub não é apenas uma fábrica de chips. É mais como um acelerador da evolução da IA,
E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais extremas. Elon Musk mencionou que a TerraPab ia eventualmente atingir cerca de 1 terawatt de capacidade computacional por ano. Esse número é tão absurdamente grande que muitas pessoas inicialmente presumi que fosse um erro. Para colocar em perspectiva, toda a rede elétrica dos NMA é frequentemente comparada a cerca de 0 terawatts de potência elétrica média de operação. Em outras palavras, Musk está falando de uma escala de computação tão massiva que, se o poder de processamento de IA for considerado a eletricidade da era digital, a TerraFab poderia estar mirando algo equivalente a aproximadamente o dobro da escala comumente associada a todo o sistema elétrico americano em comparações populares. Cada chip de IA Consumer, cerca de 250 watts. Então, para atingir a meta de 1 terawatt de computação, a TerraFab precisaria produzir cerca de 4 bilhões de chips por ano. 4 bilhões de chips não é mais a escala de uma montadora de carros. É a escala de uma infraestrutura industrial global. E, para sustentar essa ambição, muitos analistas acreditam que a TerraFab poderia eventualmente almejar cerca de 9 milhões de metros quadrados de espaço. Isso é aproximadamente 10 vezes maior que a atual Gigafactory no Texas e muito maior que o Apple Park, com cerca de 2 milhões de pés quadrados, ou o campus da Microsoft em Redmond, com cerca de 8 milhões de pés quadrados. Coinbase declarações relacionadas à TerraFab. Musk acredita que toda a capacidade atual de fabricação de chips de IA na Terra pode ser suficiente para atender apenas cerca de 2% da demanda futura do ecossistema Tesla, SpaceX e EKI. Se isso for verdade, a questão não é mais comprar mais chips. O problema é que a indústria de semicondutores atual pode simplesmente não ser capaz de escalar rápido o suficiente para acompanhar as ambições de Musk em IA. E é por isso que a Intel se torna importante nessa história. A Tesla é incrivelmente boa em construir carros. A SpaceX é incrivelmente boa em foguetes, mas fábricas de semicondutores avançados são um mundo completamente diferente. Uma fábrica de 2 nanômetros não tem nada a ver com uma linha de montagem automotiva. Ela exige salas limpas ultra avançadas, máquinas de litografia ultravioleta extrema que custam centenas de milhões de dólares, controle de materiais nível atômico e rendimentos extremamente altos para evitar o desperdício de bilhões em investimentos de capital. Até mesmo um pequeno defeito pode transformar um lote inteiro de wafers em sucata. É por isso que a Intel possui algo que Musk não pode simplesmente comprar com dinheiro ou velocidade: décadas de experiência prática em operações de fabricação. No centro da estratégia da TerraFab está o desenvolvimento de 2 famílias de chips emblemáticas, que representam as 2 maiores ambições da próxima era. A primeira é uma linha de processadores de IA avançados, o cérebro por trás do ecossistema autônomo que alimenta os robôs táxi totalmente autônomos e o robô humanoide Optimus. De acordo com o roteiro de Elon Musk, a geração AI-5 deve iniciar sua fase inicial de produção em 2026, antes de entrar em produção em massa em 2027. O rápido desenvolvimento das gerações AI-6 e AI-7 poderá então desencadear um salto gigantesco em desempenho, estabelecendo padrões de processamento muito além dos limites dos chips atuais da Tesla. Ao mesmo tempo, paralelamente à revolução que ocorre na Terra, a TerraFab também assumiria uma missão em órbita com a linha de chips espaciais D3. Esses chips se tornariam o núcleo da rede Starlink, onde camadas de silício precisam sobreviver a algumas das condições mais extremas imagináveis. Radiação intensa, oscilações extremas de temperatura e os limites físicos brutais do resfriamento no espaço. Essa divisão reflete 2 filosofias tecnológicas completamente diferentes. Enquanto os chips de IA terrestres
priorizam tempos de resposta rápidos, adaptabilidade e segurança em ambientes humanos dinâmicos. Os chips D3 são projetados com durabilidade absoluta, aproximando o poder de computação de IA dos próprios satélites. De acordo com o roteiro atual, a TerraFab poderia começar com cerca de 100 mil wafers por mês antes de eventualmente escalar para 1 milhão de wafers por mês a longo prazo. Para colocar isso em perspectiva, 1 milhão de wafers por mês representaria aproximadamente 70% da produção atual da TSMC, segundo algumas comparações comuns. Essa escala leva muitas pessoas a acreditarem que Musk não está apenas construindo uma fábrica de chips. Ele está tentando construir a base para sua própria infraestrutura de IA de ponta a ponta. E se a TerraFab realmente atingir esse nível, a Tesla poderá deixar de ser vista apenas como uma empresa de carros elétricos. Ela poderá se tornar uma das maiores potências industriais de IA do mundo. Atualmente, a indústria de IA ainda opera por meio de uma cadeia altamente fragmentada. A NVIDIA projeta as GPUs. A TSMC fabrica os wafers. Empresas de tecnologia constroem os data centers. Laboratórios de IA treinam os modelos. E somente então esses modelos chegam a carros autônomos, robôs ou produtos do mundo real. Cada ciclo de melhoria pode levar meses, às vezes até mais. Porque o hardware, o software, os dados do mundo real e os ambientes de implantação existem em ecossistemas separados. Mas a TerraFab parece estar buscando romper esse gargalo. Imagine, daqui a alguns anos, uma frota de táxis autônomos da Tesla no Texas enfrentando neblina densa, brilho intenso do pôr do sol ou algum padrão de tráfego caótico que o sistema ainda não consegue lidar de forma eficiente. Os dados desses veículos poderiam fluir instantaneamente de volta para os clusters de treinamento da AI para aprimorar o modelo. Mas e se o problema não for apenas o software? E se a Tesla descobrir que o verdadeiro gargalo está na própria arquitetura do chip, desempenho de inferência da câmera, largura de banda dos dados do sensor, consumo de energia, latência de resposta ou capacidade de processamento paralelo em cenários altamente complexos? No modelo tradicional de semicondutores, fazer alterações no hardware pode levar vários trimestres, porque o projeto do chip e os testes, a fabricação de wafers e a implantação no mundo real são divididos entre diferentes empresas. Mas se a TerraFab for construída da maneira que Musk a idealizou, a Tesla poderá comprimir esse ciclo a um nível nunca antes visto. Dados reais de veículos e robôs são inseridos diretamente no sistema de treinamento de IA. As lições aprendidas com os modelos são incorporadas ao design de chips. Prototipos são produzidos mais rapidamente e novos chips são reutilizados em robôs táxi ou no Optimus Prime para validação no mundo real. Em outras palavras, Musk pode estar tentando transformar a evolução do hardware de IA em algo que se mova quase na velocidade do software. E é aqui que a diferença pode se tornar enorme. Porque o futuro da AI pode não ser determinado apenas por qual empresa possui o modelo mais inteligente, mas sim por qual ecossistema consegue aprender e evoluir mais rapidamente. A Tesla já fez algo semelhante com veículos elétricos, transformando carros de produtos mecânicos atualizados a cada poucos anos em dispositivos que melhoram continuamente por meio de software. É exatamente isso que vai acontecer com o projeto TerraFab. O que você acha do projeto TerraFab? Acha que ele pode ter sucesso? Deixe um comentário abaixo e nos vemos no próximo episódio. Os chips são produzidos mais rapidamente e são reutilizados em táxis autônomos ou no Optimus para validação no mundo real. Em outras palavras, Musk pode estar tentando transformar a evolução do hardware de IA em algo que se mova quase na velocidade do software. E é aqui que a diferença pode se tornar enorme, porque o futuro da
IA pode não ser determinado apenas por qual empresa tem o modelo mais inteligente, mas por qual ecossistema consegue aprender e evoluir mais rapidamente. A Tesla já fez algo semelhante com veículos elétricos, transformando carros de produtos mecânicos atualizados a cada poucos anos em dispositivos que melhoram continuamente por meio de software. É exatamente isso que vai acontecer com o projeto Terapab. O que você acha do projeto Terapab? Acha que ele pode ter sucesso? Deixe um comentário abaixo e nos vemos no próximo episódio.